Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos na Tua presença. Senhor, nós agora queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja ministrando, ó Deus, no coração desta criança, que já é, ó Deus, a igreja do Senhor, a igreja formada do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa também a vida do nosso irmão João, que vai estar ali na direção, dê sabedoria, discernimento. Usa o Teu servo, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós teremos agora também, nós vamos trazer, pela primeira vez, vindo no braço, mas já teve, várias vezes aqui, mas no braço, assim, carregado, a primeira vez. Vamos convidar aqui à frente, então, William, que é o pai, Mirela, que é a mãe. Traga, então, Isaac Pereira, primeira vez, e vamos chamar as duas vovó, não dizendo vovó o quê? Não posso falar ao vivo, não pode? Chamar a vovó Coruja? Eu já falei, as duas, então. Pode ficar aqui à frente, e nós vamos estar orando ao Senhor, bênção do Senhor Jesus. Isso. Quero chamar também a minha esposa, que esteja aqui à frente. Ela está aí? Está ali. Eu quero pedir à irmã, antes do texto bíblico, coloca aí para mim, Lucas, capítulo 2, versículo 25, nós vamos ler alguns versículos, e depois nós vamos estar orando. Lucas, capítulo 2, 25, eu peço à igreja, que toda a igreja esteja lendo junto comigo, e a hora que parar, eu peço então até aí. Vamos lá? E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes que visse o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem, segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, levantou-se, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todo o povo, luz para iluminar as nações e para a glória de todo o povo de Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele o diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é o quê? Posto. Amém. Amém? Aqui conta a história do menino Jesus. Havia um homem chamado Simeão, que ele esperava com ansiedade de ver Jesus. Esse daqui, irmãos, pensa no homem que ficou feliz. Ele teve o prazer de pegar Jesus no colo. Quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, assim como você está trazendo, Isaac, aqui à frente, é um nome bonito, Todo mundo sabe a história de Isaac, Então, Simeão ficou muito feliz. Assim como você está trazendo, Maria e José também levou Jesus ao templo para ser apresentado lá no templo. E hoje é ao contrário, hoje você está apresentando Isaac a Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa, Hoje Jesus está feliz por vocês, está apresentando Isaac a Jesus. Jesus entregou Isaac a vocês e vocês estão entregando a Jesus. Amém? Lembra-se disso, hein? É uma responsabilidade. Então agora vocês precisam ensinar essa criança nesse caminho, no caminho que leva ao céu, porque vocês estão apresentando ele a Jesus. Agora vocês têm uma tarefa.
Amém? Agora eu peço a minha esposa que pega ele. Ainda vamos estar orando. Em nome de Jesus, eu convido a igreja que esteja toda de pé, estendendo a mão, para junto nos abençoar. A Isaac, que já é abençoado por Deus, mas a bênção, querido, desejando bênção sem medida sobre a vida dele e da família. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Pai, apresentando ao Senhor, ó Pai, a vida do Isaac, assim como o Senhor deu, entregou na mão do Ilha, meu Deus, e também, ó Deus, da Mirella, ó Pai, em nome de Jesus, agora eles estão aqui apresentando ao Senhor, entregando a Isaac ao Senhor, nos cuidados do Senhor, Pai, e por isso, ó Deus, nós como igreja também, estendemos a mão e o abençoamos no nome de Jesus, ó Pai, e nós profetizamos no nome do Senhor Jesus, que toda sorte de bênção seja derramada sobre a vida desta criança, ó Deus, e o que o Senhor vai à frente, preparando o caminho, endireitando as veredas, ó Pai, para que essa criança possa andar, trilhar pelo caminho do Senhor. E também, ó Deus, pedimos pelo Pai, o William, ó Pai, em nome de Jesus, dê discernimento, sabedoria, o quando, ó Deus, ele vai cuidar desta criança, ensinar, educar, ó Deus, também a Mirella, a mãe desta criança, Pai, em nome de Jesus, cuida dessa família, cuida desse casal, ó Pai, para a glória do Senhor, ó Deus. Essa família nós profetizamos que é do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E os familiares também, ó Deus, nós entregamos diante do Senhor a Marilda, a Maria, Pai, toda a família deles nós já entregamos diante do Senhor, porque pertence ao Senhor, ó Pai. Esta família nós profetizamos, todas elas é do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Deus, amém. Glória a Deus, e assim vai crescendo a congregação, amém? Irmãos, dão licença que eu vou tirar essa blusa, agora esquentou. Agora esquentou, ai, graças a Deus, como é bom ser livre, amém, irmãos? Se um dia eu tiver que usar paletó, irmãos, vai ser por um sacrifício, viu? Não dá certo, não. Jonas, capítulo 4, hoje é o último dia do livro de Jonas. A Marta, eu pensei que a Marta, falei, será que ela vai perder, gente? Não? Amém. Aquele dia no início, né, Marta? Logo no finalzinho, ela falou, eu pensei assim, ele podia, nós falamos sobre o capítulo 1, e deixamos assim, né, meio sem terminar, né, porque a gente ia dar continuidade, então a gente deixa sem terminar, a gente dá aquele, aí ela falou assim, poxa vida, ainda bem que você falou no final, que nós íamos o livro de Jonas todo, até o último, e glória a Deus, estamos aí, Marta, no último, né, amém? Então os demais que não conseguiram acompanhar, desde o primeiro, que são 4 capítulos, é só lá no YouTube, digitar Congregação Batista do Campo 21, se inscrever, e vocês vão ter ali todas as pregações, amém? E também pode comentar, irmãos, se vocês comentando, vocês ajudam, dando joinha, ajuda o YouTube a mandar para, porque se fica parado, ele não manda, fica ali naquele negócio, né? Precisa de um socorro aí, irmãos. Nós somos pequenininhos, mas nós vamos chegar lá, com Cristo nós vamos chegar lá, amém? Então, querido, hoje nós tivemos a primeira, né? O primeiro estudo, eu vou dar uma passada rápida aqui. No capítulo 1, nós tivemos então como título da mensagem, vou repetir para aqueles que não tiveram, nós tivemos aí o que Deus tem a ver com as tempestades que vêm sobre nós. E nós pudemos ver então que Deus tem tudo a ver, né? E no segundo capítulo, nós tivemos ali como título da mensagem, né, o resgate do crente fujão. E nós temos agora também esse último, algo aqui que me colocou no coração, que Deus colocou no meu coração, ao seguinte, a ira de Jonas e a compaixão de Deus. A ira de Jonas e a compaixão de Deus.
Eu vou contar para vocês uma coisa, querido, que eu falei no último domingo, né? Não, na quinta. Está passando tão rápido, foi na quinta-feira que nós pregamos, então, capítulo 3. Que o livro de Jonas, ele é muito complicado, porque a mente de Jonas é complicada. Esse profeta, querido, foi um profeta assim, muito conturbado, um profeta muito complicado. E quando você vai entrando na palavra, você vai vendo um homem assim, um homem que não tem sentido a gente falar sobre a vida de Jonas. Mas por incrível que pareça, foi um dos profetas que Deus usou muito, querido. Mas ele é uma pessoa que praticamente ele fala uma coisa agora e desfaz aquilo que falou depois. É um negócio complicado da gente entender. Mas quando a gente vai aprofundando nesta palavra, nós vamos ver que muitas coisas estão acontecendo também nos dias atuais. Amém? Então ali está no telão, Jonas capítulo 4, versículo 1, assim diz então a palavra do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou o quê? Ressentido. Ali está o quê? Na versão está diferente, né? Irado. Ó, tá vendo? Então já me ajudou naquela versão ali. Porque naquela quinta-feira eu falei, eu não sei se eu falo que Jonas está nervoso ou ele está irado. Porque há uma diferença entre nervoso e irado, né? Então ali a Bíblia já está falando que ele ficou irado. Então já é menos pesado aí essa ira, porque a raiva, ela é pecado. A ira, né, não é de fato um pecado assim. Mas pela ação, pela ação de Jonas, do jeito que ele agiu, querido, é um pecado. Não tem como você, né, porque ele não ficou irado contra uma pessoa normal. A ira de Jonas aqui, nós vamos ver daqui a pouco qual era a ira. Vamos continuar então, vamos dar continuidade aqui. Versículo então 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, e até ver o quê? O que iria acontecer àquela cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar ele do seu enfado. E Jonas se alegrou extremo, ficou muito feliz por causa daquela aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da aurora, o qual feriu aquela aboboreira e fez o quê? Secou-se. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento que calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Ali está desmaiou também? Tá também, né? E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma o quê? Morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas: é caso razoável que assim te enfades ou aborreça por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me aborreço, portanto, portanto, alguma coisa, a ponto de me desejar a morte. Disse então o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que uma noite cresceu, e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida, mas nós precisamos do Senhor, Pai, para compreender, para entender o propósito do Senhor através desta palavra. Nós queremos, ó Pai, sair daqui, não como nós entramos, mas nós queremos nos encher do Senhor, Pai. Fala conosco, conforme a Tua vontade. Aqui, meu Deus, estamos com nossos corações abertos, porque nós cremos que a presença do Senhor, ela é real aqui nesta congregação. Nos demais em casa também, ó Deus. Entra nessa casa agora, ó Pai. Entra nesse lar e fala, meu Deus, no coração de cada pessoa, para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É complicado. Jonas, então, ele passa um tempo fugindo de Deus, no capítulo 1. Capítulo 1. Fugindo de uma ordem de Deus. A Bíblia então vai dizer, eu preciso, irmão, então dar uma passada rápida para a gente voltar para o capítulo 4, tá bom? Então a Bíblia vai dizer que nele tentar fugir da presença de Deus, Deus então vai levantar uma grande tempestade, criada por Deus. Por isso eu falei que toda tempestade, nem todas as tempestades, ela é levantada pelo inimigo. Tem tempestade na nossa vida, que é levantada por Deus, amém? Então, Jonas, ele tenta fugir. E por incrível que pareça, querido, ele entra no navio que ia para Tarso. E ele não fica junto com as pessoas, ele vai para o porão. E para piorar mais a situação, Jonas vai fazer o quê? Tirar um cochilo. Com coisa que nada tivesse acontecendo. Ele vai dormir. E diz a palavra, para piorar a situação, o sono de Jonas era um sono profundo, que nada acordava ele. Deus levanta a tempestade, o barco estava quase se partindo ao meio, Jonas não estava nem aí. Até que então, um dos marinheiros vai acordar Jonas e pede, enquanto eles invocavam os deuses deles, Jonas não estava nem aí. E diz a palavra que o chefe do marinheiro desce até o porão e mexe com Jonas. Ei, moço, invoca o seu Deus, clama a Deus. Talvez você invocando o seu Deus, essa ira, tudo isso pode acabar. Pessoas o quê? Ímpias, pagãos, pedindo para que Jonas clamasse o Deus dele. Então diz a palavra que enquanto ele falava ali, os marinheiros lançavam sorte, caiu em Jonas. Então eles desceram e falaram, olha, é esse homem que é culpado. Então Jonas confessa, é verdade, eu sou culpado do que está acontecendo, porque eu estou fugindo de Deus. Então eles fizeram uma pergunta para Jonas, o que nós devemos fazer para que isso tudo acabe? E ele falou o seguinte, basta vocês me lançar no mar, que tudo acaba. Será que era isso mesmo, querido? Eu disse naquela ocasião que Jonas tinha desistido de Deus, Jonas tinha desistido de viver. Por que então que Jonas não falasse o seguinte, não fizesse o seguinte, então agora eu vou levantar um holocausto, vou fazer aqui um holocausto e vou clamar a Deus e tudo vai acabar. E eu vou voltar, não vou continuar, eu vou obedecer a Deus e acaba o problema. Mas ele toma a decisão, me lance ao mar, lançando no alto mar, o que ia acontecer? Ele estava pedindo a morte. Desisto, acaba, eu não quero mais viver. Mas aí entra a providência de Deus. Então por isso que eu falei naquela outra pregação, aí vem o resgate do crente fujão, porque Deus deu ordem ao seu exército marinho. Deus dá ordem ao peixe, o peixe vem e resgata Jonas. E diz a palavra que dentro do peixe, aí sim que Jonas vai orar. Em momento nenhum Jonas ora ao Senhor, em momento nenhum Jonas clama ao Senhor. Mas quando ele estava naquele local, ali no sufoco, diz a palavra que ele ora ao Senhor. E nessa oração, querido, eu me lembro que ele fez uma promessa.
Ele fez ali algo muito interessante quando ele descia, né, que ele estava ali no fundo do mar, o peixe então buscou ele, então ele faz uma promessa para Deus, que ele ia invocar o nome do Senhor, que o nome estaria na boca dele. Ele faz uma promessa para o Senhor, dentro daquele peixe. E diz a palavra que quando ele clama ao Senhor, Deus então dá ordem ao peixe, e o peixe vomita Jonas na areia do mar, na praia. E eu disse também, querido, já estamos quase chegando no 4, tá? Eu disse também que Deus não traz a pessoa de volta, não. A Bíblia está mostrando que Deus preparou um socorro para Jonas. Deus libertou Jonas da morte, tirou Jonas da morte, trouxe a vida e colocou na areia e disse então, pela segunda vez no capítulo 3, para que ele isse novamente, então ele fala, vá à grande cidade de Nínive. É Jonas que teve que ir, Deus não levou, Deus apenas trouxe ele e colocou em terra firme. E Jonas começou então uma caminhada de 1000 quilômetros. 1000 quilômetros para chegar até Nínive. Você já pensou o que é isso, querido? A Bíblia fala, a Bíblia não, a gente vai pesquisando, 1000 quilômetros em linha reta. Mas ele não conseguiu fazer linha reta, ele precisou subir, descer, né? Ele precisou de passar por cima de pedra, ele precisou de passar vales, areia, desertos, sol, muito sol durante o dia, frio demais durante a noite, e aquilo foi fazendo com que ele ficasse mais irado ainda. Por isso que eu falei que quando ele chega naquela cidade de Nínive, quando ele chega no portão da cidade, diz a palavra que da entrada da cidade até a saída da cidade, dá uma caminhada de 3 dias. 3 dias da entrada até a saída da cidade. E diz a palavra que ele pregou com um dia. Ele passou o dia todo só falando o seguinte: daqui 40 dias Nínive vai ser destruída, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele despejou. Em momento nenhum, querido, você vê Jonas pregando amor, misericórdia, compaixão. Ele despeja a ira sobre o povo de Nínive. Ele passa o dia todo só gritando isso, mais nada. Ele não fala assim, olha, arrependa dos seus maus caminhos, arrependa, Deus está dando oportunidade a vocês de se arrepender, porque vocês se arrependendo, a ira de Deus não vem sobre vocês, pelo contrário, ele afirmou, ele jogou, tudo isso em cima do povo. Em nenhum momento Jonas prega, mas ele só prega sobre juízo, nada sobre misericórdia. Eu vou dizer aqui qual tipo de pregação que ele fez. Uma pregação medíocre. É isso mesmo. É uma pregação medíocre. O homem estava com o coração cheio de ira. Mas ele fez isso. Entrando agora então no capítulo 4. E diz a palavra então, querido, que Jonas agora então no versículo 1 do capítulo 4, Jonas está desgostoso, extremamente ele ficou ressentido. Por que ele ficou desgostoso, ressentido, irado? Está no versículo 10 do capítulo 3. É só você voltar em um versículo aí atrás, você vai ver. É o primeiro profeta, é o primeiro pregador na vida que eu vi isso acontecer, irmão. É o camarada pregar a palavra, torcendo para tudo dar errado do que ele falou. Ele está indo na contramão de tudo que Deus ordenou a ele. Ele está triste, ele está ressentido por causa de uma coisa. Olha por que ele está. Você voltou aí, irmã? Voltou, né? E Deus viu a obra deles. Deles quem? Os ninivitas, os pagãos. Ele gritando para aquele povo, e diz a palavra que todos se renderam, todos se converteram, desde o rei até o mais simples servo. Todos se renderam a Deus, se converteram. E diz a palavra que Deus viu então o que aconteceu em Nínive, na cidade.
como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus arrependeu então do mal que tinha anunciado que faria contra eles. Então Deus recuou e falou: não vou destruir mais. Deus agora está alegre, está feliz porque o povo se converteu, a cidade se converteu, e Jonas está triste porque Deus está feliz. Pensa num homem complicado. É difícil você entender a mente de Jonas. O Senhor está feliz porque a cidade toda foi liberta, foi salva, e Jonas está ressentido porque Deus está alegre. Deus dando vida e Jonas triste porque Deus deu vida. Jonas queria a morte. Mas pensa numa ingratidão. Jonas, querido, lá no fundo, quase morrendo, ele sentindo a angústia da morte, diz ele, a palavra vai narrar, você voltando aí, que ele clama então a Deus. Porque a alma dele estava quase já à morte, e Deus o quê? O livrou da morte. Deus deu vida a Jonas. Agora Jonas está ressentido porque Deus deu vida a uma nação, um povo. Pensa numa loucura. Mas, querido, eu fico olhando então para essa palavra. Pode então voltar para o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 4. Então, querido, ele está triste. E nessa tristeza, para piorar a situação, Jonas vai fazer mais uma oração. Preste atenção na oração de Jonas, oração complicada. Olha que tipo de oração que ele faz. No versículo 2 do capítulo 4. E orou Jonas dizendo: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso que eu fugi, né? Por isso que preveni e fugi para Tarso, porque eu sabia que tu és compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que tu ia arrepender do mal, você ia salvar a cidade. Ele faz uma oração contra. Ele faz uma oração totalmente contra. Enquanto nós oramos, nós ficamos preocupados. Senhor, salva Afonso Cláudio, salva a minha família, salva essa pessoa. Jonas está reclamando porque Deus salvou uma nação. A todo tempo, querido, você vai ver Jonas desse jeito. A todo tempo você vai ver. Mas eu disse então, na quinta-feira, no domingo quer dizer, não na quinta mesmo, domingo é hoje. Na quinta-feira, que a mensagem central não é Jonas e não é o peixe, é Deus. Amém, irmãos? Não é o homem, é Deus. Mesmo Jonas, cheio de ira, só pensando mal, só querendo que a cidade fosse destruída, Deus agiu. Mesmo com essa pregação que eu disse, não é uma pregação medíocre, mesmo ela sendo dessa forma, foi o único profeta que conseguiu, durante um dia só, nem Paulo, querido, nem Paulo, que foi autor de 13 cartas, quase a metade, quase, né, o Novo Testamento foi ele que escreveu, nem ele conseguiu um feito assim, de uma nação, uma cidade inteira se render a Cristo, se render a Deus. Olha que coisa, parece maluquice, não parece? Mas quando Deus fala, é assim, tem que ser assim. É desse jeito, tem que ser desse jeito. Porque é Ele que faz, não é o homem. Aquela palavra soou, querido, no coração dos ninivitas, muito forte. A palavra de Deus, ela tem muito poder. A palavra de Deus, ela é poderosa. Talvez muitas pessoas, né, que têm mais graus elevados de estudos, talvez ele não entende, talvez uma palavra mais simples. Eles ficam imaginando assim, poxa vida, mas eu preparei tanto, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiquei 10, 15 dias preparando essa mensagem, e eu prego, parece que não entra no ouvido, vai aquela pessoa lá tão simples, fala um negócio lá rapidinho, e pessoas começam a dar glória a Deus. Sabe, querido, Deus, ele age da forma dele. Sim. Deus, ele age do jeito dele. Por isso nós, mesmo Jonas fazendo tudo isso com ira, mas aqui mostra a soberania, o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus. Eu esqueci também que no capítulo 3 eu coloquei como título da mensagem, onde falava
onde falava, né, mais uma oportunidade, onde Deus deu mais uma oportunidade, né, o resgate ali de Jonas e a pregação de Jonas a Nínive. Então, querido, Deus está sempre dando mais uma segunda chance para nós. Sabe por que Deus está dando mais chance para nós, querido? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso e dá uma chance para cada um, porque Ele quer que nós venhamos a participar do crescimento do reino dEle. Jonas, apesar de ele estar irado, ele teve o privilégio de participar da salvação de uma nação, de uma cidade. E Deus está falando para mim e para você nesta noite: ei, você pensa que você não tem capacidade? Você tem sim. Eu estou te convidando para que você faça parte do crescimento do meu reino. Eu estou te convidando para que você também possa fazer parte da vitória de Afonso Cláudio. Nós precisamos ganhar Afonso Cláudio para Jesus, então Deus está convocando a congregação batista do Campo 21. É do seu jeito, querido. Deus não mudou Jonas, não. Deus permitiu que Jonas fosse pregar do jeito que ele estava. Sim. Eu fico imaginando, querido, às vezes é complicado então entender Jonas, mas eu já falei esses dias, eu fico imaginando se Deus tivesse mandado Jeremias. Jeremias é chorão. Tem que ser um cara doido, maluco. Tem que ser um cara explosivo para entrar numa cidade sanguinária daquela, cruel como era Nínive. Tem que ser um camarada de coragem mesmo, não um cara chorão. Deus escolhe pessoa para cada ocasião, para cada lugar. E eu entendi agora por que Deus permitiu que Jonas fosse para Nínive. Tinha que ser o maluco de Jonas mesmo. Não podia ser um qualquer. Não que os outros profetas eram qualquer, tá, querido? Mas eu falo que dessa forma, porque Nínive era sanguinária, cruel, terrível, pior das nações, pior dos povos, e tinha que ser Jonas mesmo, para chegar, apontar o dedo e falar: Deus vai destruir vocês. Não tinha outro jeito, mesmo que eu entendo que ele estava um pouco fora de si, mas eu entendo que Deus permitiu, eu entendo o porquê. Só assim que ia chegar no coração daquela nação, ia tocar o coração daquele rei. Por ele ser tão cruel, precisava ter uma pessoa de pulso, de autoridade, e falar de igual para igual. Olhar no olho e falar de igual para igual. Tem coisa que é assim que eu entendo, querido. Não tem outro jeito. Se Jeremias chegasse lá e começasse a ver aquele monte de estátua, porque aquilo era um monte de estátua espalhado para tudo quanto é lado, adorava tudo quanto é coisa, um monte de estátua, de imagem, de escultura. Jeremias ia começar a chorar na entrada da cidade, querido. Ia começar a chorar. Não adianta. Mas Jonas foi firme, foi duro. Mas Deus usou. Eu não sei como é que Deus quer te usar, querido, mas Ele vai usar você de maneira extraordinária. Amém? E junto nós estamos aqui para ganhar Afonso Cláudio para Jesus. Amém? Então, é por isso que eu vejo, então, aqui, querido, o agir sim de Deus, mesmo que seja uma pregação medíocre, como eu falei. Mesmo que eu ache, eu entendo dessa forma, não tem outro jeito. Mas Deus transformou essa palavra. Essa palavra, na verdade, querido, não é a nossa palavra que chega no coração das pessoas. Quem leva a palavra é o Espírito Santo de Deus. A nossa oração, querido, quem leva a Deus não é nós mesmos, não é nós que chegamos lá. Quem é que chega com ela lá? O Espírito Santo de Deus. É isso que acontece, querido. Então o próximo está dizendo o seguinte: então ele falou, ele reclamou, essa oração que ele faz, foi uma oração reclamando com Deus. Eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia se arrepender. Olha o que está acontecendo, esse povo tinha que morrer. E ele ficou ali torcendo para dar errado. Mas Deus, aí querido, no próximo então, depois dessa oração vem o seguinte: e ele disse: peço-te pois, ó Senhor, tira a minha vida. Olha que ingratidão, Deus tinha livrado a vida dele, agora ele está pedindo para Deus tirar a vida dele. Eu disse lá no início que Jonas tinha desistido de viver. Ele tinha isso no coração, ele preferia morrer do que ver a nação, do que ver o povo de Nínive, né, salvo, liberto, não destruído, mas ele queria então ver aquele povo destruído, acabado mesmo de uma vez por todas. Então eu prefiro morrer do que ver a ação do Senhor nesse povo. Então ele pede ao Senhor,
Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Ele está virado, querido. Ele está com o coração machucado. Então, no versículo 4, o Senhor então faz aquilo ali. Disse o Senhor: faz bem. O quê? Que assim te ires. Olha só, querido, o próximo versículo. Então Jonas faz o quê? Saiu da cidade. Então ele sai da cidade, sentou-se a oeste, debaixo da destra da cidade, e ali fez uma cabana, sentou-se debaixo de uma sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Quero ver a derrota. Mas volta atrás agora no versículo de novo. Deus, ele faz uma pergunta para Jonas. Vai agora para o outro. Ele responde: Deus. Ele não responde nada para Deus. Ele estava pirracento. Ele estava tão irado que ele não responde o que Deus perguntou a ele. Olha, a mente desse homem estava totalmente, não dá para entender a mente desse homem. Ele não responde, ele não fala nada para Deus. Deus fala com ele, ele vira as costas e sai da cidade, senta debaixo faz uma cabana para ver o quê? A destruição. Eu vou ver o que vai acontecer. Porque não é impossível esse povo, será que esse povo vai aceitar do jeito que eu falei? Mexe com o caso de Marimbondo, você vai ver o que acontece. Jonas estava provocando o povo mais cruel que existia na face da terra, querido. Pesquisa quem eram eles, para você ver o que eles faziam. Eles matavam pessoas e amontoavam a cabeça de pessoas na cidade, querido. Eu falei para minha esposa como é que eles matavam. A crueldade deles, tem lá, é feio. Não é brincadeira, não. O troço é terrível. Mas ele ficou esperando, mas ele não responde nada para o Senhor. Ele estava tão pirracento, tão irado, que ele não responde para Deus. Deus fez uma pergunta para ele, mas ele vira as costas para Deus. É o profeta que eu estou falando, querido. É o pregador da palavra de Deus, escolhido por Deus. Então, diz a palavra então que Deus começa a agir na vida de Jonas. Por isso eu falei, a ira de Jonas e o que mais? E a compaixão de Deus. A Bíblia está mostrando um homem irado. Mas agora entra a compaixão de Deus. Apesar que desde o início, Deus já está tendo compaixão. Mas agora Deus começa a tratar Jonas de uma forma tão gentil, delicado, conversando com Jonas. Não tem quando você pega um filho pirracento, ao invés de você bater, você vai sentar perto dele e falar: meu filho, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Você precisa entender. Ao invés de, irmão, quando eu olho para esse negócio aqui, sabe quem é que precisava ser destruído? Por tudo que ele fez, tinha que ser Jonas. Sim. Você vai ver Deus dando o livramento. Os pagãos que estavam no navio, porque eles eram pagãos, adoravam, eles faziam culto a outros deuses, e por incrível que pareça, eles terminaram fazendo sacrifício ao Deus de Jonas. Eles oraram a Deus verdadeiro, porque eles vão pedir a Deus, quando Jonas pede para lançar ele no mar, então eles vão falar com Deus: olha, não, é isso aí, não venha mal sobre nós, porque nós vamos lançar esse homem lá. Então, eles começam a falar com Deus, eles começam a clamar a Deus, o Deus verdadeiro, os pagãos. Ele sai livre, Deus tem compaixão daquelas pessoas. Deus teve compaixão de Jonas lá no ventre do peixe, traz ele à vida de novo. Deus teve compaixão do povo de Nínive, não destruiu. Aí, querido, e Jonas agora está ali, debaixo de uma sombra, uma cabana que ele fez. Aí Deus pensou o seguinte: ele fez uma cabana, agora nós vamos fazer o quê? Coloca um ar-condicionado para melhorar a vida de Jonas. Isso, uma cobertura especial, um negócio para refrescar a cabecinha dele, tranquilo, e ficar em paz.
Então diz a palavra que Jonas saiu da cidade, né, na sombra, e na próxima, versículo 6, ele faz o seguinte: então Deus fez nascer uma boboreira. Ela subiu por cima da cabana, né, por cima de Jonas, para fazer sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar, né, da fadiga, do sol, do sofrimento. E Jonas se alegrou muito. Olha que coisa boa, esse Deus me ama, olha só que coisa boa. Daqui a pouco eles estão sendo destruídos e eu estou numa boa, botou a mãozinha para trás, está bom demais, sombra e água fresca é tudo que eu quero, eu só quero ver de camarote. Ele subiu, querido, é um lugar aqui, um lugarzinho mais alto, onde dava para ver a cidade. Daqui eu quero ver a derrota desse povo, eu quero ver a destruição. Agora eu vou acompanhar debaixo dessa sombra. Deus é tão maravilhoso que Ele providenciou uma sombra melhor para mim ver a derrota. Esse Deus nos ama. Mas deu tudo errado o que ele pensou, não é? Porque Deus precisava tratar Jonas. Deus é misericordioso, querido. Deus está trabalhando na vida de Jonas. Deus precisa mostrar para Jonas o quanto Ele ama não só os batistas. Então Ele precisa mostrar para mim e para você que o amor dEle não só está aqui na congregação batista do Campo 21. Amém? Ele ama todo esse povo que está em nossa volta. E às vezes nós ficamos sentados aqui, vendo a destruição desse povo. A mensagem é para nós, querido. Não é para Jonas. A mensagem é para nós aqui do Campo 21. Nós estamos sentados com ar-condicionado, refletor, né? Notebook. Agora o negócio é tudo ao vivo, teclado, violão. Tem um chazinho ali de vez em quando, né, irmão? Os bancos ainda de madeira. Quem sabe daqui uns dias pode colocar uma espumazinha. Mas por enquanto cada um traz um travesseiro, fica mais barato. Essa mensagem é para nós. Enquanto nós estamos no conforto aqui, as pessoas em nossa volta estão morrendo. Enquanto Jonas esperava o mal, Deus trabalhava na vida de Jonas. E eu creio que Deus está trabalhando na nossa vida, amém? Eu creio que Deus está fazendo isso conosco, querido. E está tratando nós. Então, enquanto ele esperava, diz a palavra, então, que Deus fez subir uma rama de abobreira. Só que Jonas não esperava aquilo ali acontecer. Enquanto ele esperava o mal para a cidade, tudo estava caindo sobre ele. E fez o Senhor, então, subir. Não, o próximo. Mas Deus enviou o quê? Um verme. É isso que acontece na nossa vida. Tem coisa que a gente não entende, né, querido, o agir de Deus. Aí nós falamos assim, isso é a ação do diabo. Tem coisa que é a ação de Deus, querido, cuidado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é aquilo que nós atribuímos, aquilo que pertence a Deus, falamos que é do diabo. Por isso, tome muito cuidado quando você falar que aquilo que pertence a Deus é do diabo. Então, nem todas as provas que você está passando, todas as lutas, tempestade, é o diabo que está lançando. Mas Deus está falando para você algo que você precisa entender. Agora ele estava no conforto. Mas agora começa o telhado da casa a cair. O telhado da casa de Jonas agora começa a cair. Ele levanta um verme, na minha Bíblia está um bicho, dá no mesmo. E esse bicho então vai roer a raiz daquela bobureira. E ela começa o quê? A murchar. Ela começa a murchar e secar. Jonas ao mesmo tempo estava feliz porque estava agora tranquilo, porque Deus tinha feito uma sombra maravilhosa para ele. Mas diz a palavra que agora no próximo ali, Jonas está o quê? E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental,
e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou o quê? Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. O camarada que estava feliz, alegre, já está totalmente, é um camarada esquisito. É um camarada que você não consegue entender. É um camarada que o mundo tem que girar somente em sua volta. Eu não sei se você conhece pessoa desse jeito. Tudo tem que ser para ele. Mexeu com ele, ele fica... Na igreja tem pessoas assim? Eu acho que não, né, querido? Aqui não tem não, né? Eu acho que no 21 não tem esse tipo de pessoa. Mexeu com ele, não. Mas o mundo tinha que girar só em volta de Jonas. Se mexesse com ele, ele ficava emborrecido, nervoso, irado. Mais uma vez, Jonas estava alegre porque Deus tinha levantado uma sombra para ele. Agora já não está na sombra mais. Ele está enfurecido de novo. Agora, querido, ele está pedindo novamente o quê? A morte. Até então, querido, ele não tinha falado com Deus. Mas preste atenção, ele estava lá debaixo da sombra. Deus fez tudo isso por ele. Agora diz a palavra, então, que ele fala o seguinte, veio então esse sol, Jonas bateu na cabeça de Jonas, porque ele estava lá dormiu. Pensa no homem que dormia, irmãos. Homem que gosta de dormir. Primeiro ele foge, dentro do barco, do navio, para ir para Tarso. Ele vai e esconde dentro do porão. Agora ele sai de dentro da cidade e foge para debaixo da cabana. É um homem fujão, cheio de problemas, né? E gosta de dormir. Dentro do porão ele estava dormindo, agora debaixo da cabana também ele estava dormindo. É um homem que não está nem aí com a vida dos outros. Querido, ele só pensa em si, pensa nele próprio. A igreja, querido, que pensa somente nela, ela não cresce. É uma lição para nós precisamos pensar lá fora. O nosso pensamento tem que estar nas pessoas lá fora. Se nós começarmos a pensar só em nós vamos continuar nesse sono. Terrível. O que Deus tem que fazer para acordar a igreja dele? Então diz a palavra que ele ficou o quê? Ele desejou com toda a sua alma. Imagina o que é isso, que é toda a sua alma. Você imagina aí. Ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, é melhor morrer do que viver. Querido, um sol. Apenas o sol estava queimando ele. Mas ele não pensou o que poderia acontecer com a cidade de Nínive, com o povo, com criança, com famílias. Se a ira de Deus viesse sobre aquela cidade, o sofrimento daquelas pessoas. Ele só pensava nele, no sofrimento, na angústia dele. Então diz a palavra, então que Deus vai fazer o seguinte, querido, no 9, 10, é 9, né? Então disse o Senhor a Jonas. Novamente é o Senhor que vai falar, porque Jonas quando fala, é melhor morrer, né? Eu prefiro a morte. Praticamente está falando com ele mesmo. Ele fala assim, Senhor, Deus, novamente não. Ele está enraivecido mesmo, ele está irado. Mas agora então Deus vai falar com ele. E disse Deus a Jonas, faz bem que assim te ireis, né? Essa ira para causar, por causa da aboboreira? Você está irado, porque aconteceu isso com essa rama de aboboreira. Eu quero falar abobeira, tá, querido? Aboboreira, esse negócio lá na roça a gente fala o quê? Como é que vocês falam na roça? Aí quando a gente não quer falar aboboreira, a gente fala bobeira, né? A rama de abobeira. A gente engole um pouquinho das letras, né, e fala bobeira. Mas deixa para lá. E ele disse, faço bem que me... Olha aqui, irmãos, olha a mente desse homem. Deus, ele faz uma pergunta para Jonas, não fez? Olha a mente desse homem. Deus, ele faz uma pergunta seguinte, fazes bem que assim, você está irado por causa do que aconteceu com a aboboreira? Aí ele fala, e ele disse, faço o quê?
Bem que o quê? Hã? Quem é que está revoltado até a morte? Sim, agora ele fala. Que isso fez o quê? Ele ficar o quê? Revoltado até a morte. Então ele confirma, querido, olha só a ideia desse homem. Deus faz uma pergunta e ele fala, sim, faz bem, que me revolte sim até a morte. Ele está falando isso para Deus. Ele está falando isso para Deus, diretamente para Deus. Mas aí, querido, no versículo 10, o Senhor vai dar uma lição para Jonas. No versículo 10, o Senhor vai falar para Jonas o seguinte: e disse o Senhor, tiveste tu compaixão do quê? Da aboboreira, na qual não trabalhaste, e nem fizeste crescer, que numa noite cresceu e na outra morreu, pereceu. Você não fez nada, mas você teve compaixão dela, porque eu destruí. Então Deus está praticamente falando, eu fiz ela crescer e eu a destruí, e você ficou revoltado, você ficou irado, porque nada pertence a você, não fez ela nascer, não fez ela crescer, e agora você está tendo compaixão da aboboreira? Por que ele teve compaixão dela e ficou revoltado? Porque era sombra para ele. Está entendendo, querido? Porque servia a ele. Será que às vezes não acontece isso conosco, querido? Enquanto está acontecendo lá fora, está tudo beleza, mas se bater na porta da nossa casa, como é que nós ficamos? Enquanto a nação, o povo está sofrendo, está beleza, na minha casa tem sombra, água fresca, mas e quando a dificuldade bate na minha porta? Eu estou pronto, ou eu vou reclamar, ou eu vou murmurar com Deus? Como é que nós estamos? Será que o mundo gira em nossa volta, só em torno de nós, assim como Jonas queria que fosse? Será que o mundo gira em torno somente da congregação batista de Afonso Cláudio, querido? Queremos só para nós? Nós precisamos olhar, ampliar nossa visão. Nós precisamos olhar para as pessoas com compaixão e misericórdia. Entender que elas precisam de Jesus. Não podemos ficar orgulhosos que nem esse homem. Aí o versículo 11, encerrando. Deus vai falar para Jonas o seguinte: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 homens, 120 mil homens. Aqui está falando homens, aí tem criança, mulheres, animais. É uma cidade, aqui mostra que era uma cidade assíria, era a maior cidade que existia na época. Essa cidade, querido, de Nínive, ela tinha um muro mais ou menos de 30 metros de altura, e a sua largura dava para passar 2 carruagens, uma pela outra. Você imagina a largura dessa cidade, o tamanho dessa cidade? Calcula aí agora. Ela tinha mais de 100 mil e poucas torres, aonde ficavam os sentinelas, vigiando. Fortemente armada. Ela era muito forte e poderosa. Tanto em número de pessoas, do exército, também muito forte em maldade. Tudo nela era forte. E Deus está falando: não posso eu então ter compaixão da grande cidade de Nínive, aonde habita ali mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a esquerda? Deus então olha para aquela cidade, querido, para aquele povo, e vê um povo que não tem entendimento. São pessoas sem entendimento, sem sabedoria.
Por isso Deus dá oportunidade a essas pessoas. Aquelas que nós julgamos, aquelas que nós criticamos. São pessoas que fazem a maldade, mas não têm sabedoria, não têm conhecimento do Deus que nós servimos. Pessoas sem Deus, ele não sabe discernir de fato. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Para eles tanto faz, querido. Eles já ouviram falar, mas não experimentaram desse Deus. E Deus está falando, eles não sabem discernir nem entre a sua mão direita e nem a sua mão esquerda. E também tem muitos animais. Então, não eu hei de ter compaixão, assim como você teve compaixão de apenas de um pé de abóbora que cresceu, que você não teve nada a ver com crescimento, mas eu posso sim ter misericórdia dessa nação, desse povo. Praticamente Deus está falando, foi eu que fiz. Ou não, querido? Sim. Eles escolheram um caminho errado, mas foi Deus que fez. Amém? E Deus está atrás dessas pessoas, para que elas voltem novamente para Ele, e que reconheça Deus como Pai, e que ele se rende, de fato, se converte a Cristo, e tem a sua vida mudada. Por isso, querido, depende da igreja, depende de nós, apresentar esse Jesus a essas pessoas. Nós não podemos andar, eu não posso dizer para a igreja, mesmo que a pregação de Jonas fez render uma cidade toda, eu não vou falar para vocês seguir o caminho de Jonas, infelizmente. É um profeta usado por Deus, mas nós precisamos olhar agora com a ótica de Cristo. Jesus, quando ele olhava para aquela nação, ele movia-se de íntimo o quê? Íntima compaixão. Nós, como igreja, como filhos e filhas de Deus, precisamos olhar com a ótica de Jesus. Nós precisamos sentir íntima compaixão, nos mover, sentir dentro do nosso coração íntima compaixão pelas pessoas, e levar a palavra de Deus a essas pessoas, apresentar Jesus, apresentar o plano de salvação. Amém? Então, querido, Deus termina essa palavra aqui, né? Deus tratando Jonas, Deus falando com Jonas, Deus mostrando Jonas o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, a sua soberania. Mas eu não estou vendo Jonas se arrependendo, se rendendo. Eu não estou vendo Jonas falar assim: ô Senhor, tem misericórdia de mim. Ô Senhor, me perdoa. Eu errei. Assim termina o livro de Jonas. Mas a lição é para nós, querido. Você pode fazer diferente. Você pode continuar, querido, fazer diferente. Você pode nessa noite falar assim: ei, Senhor, eu sei que eu errei muito. Eu sei que às vezes eu deixei de fazer. Mas eu quero que o Senhor então venha me preparar, me capacitar. Porque eu quero fazer. Eu preciso fazer. E nós precisamos ganhar Afonso Cláudio para Jesus. Foi para isso que Deus levantou o seu povo nessa cidade. Foi para isso, querido. Se um homem cheio de ira, coração irado, conseguiu ganhar uma nação, uma cidade, sozinho. E se você tem amor no coração, Afonso Cláudio é pequeno para nós. Amém? Se de fato você tem esse amor verdadeiro no coração, tem compaixão com vidas, Afonso Cláudio é pequeno para nós. É ganhar Afonso Cláudio para Jesus. E Deus vai capacitar cada um do jeito que Ele quer. Não do jeito que você quer. Ah, Senhor, mas eu não sei. Me faz isso, me faz desse jeito. Me faz orar melhor. Ah, me faz eu falar mais bonito. Não. Se Ele usou Jonas falando desse jeito, meu filho, Ele vai te usar você desse jeito. Ele vai te lapidar. Ele vai preparar você. E lembra que não é você.
Você vai ser ousado por Ele. Mas é o Espírito Santo de Deus é que vai ministrar no coração das pessoas. Amém? Então se prepara, querido. Esse amém você não falou para mim. Esse amém é concordância. E tem que ser um amém concordância com Deus, não é comigo. Amém? Então, vamos falar com o Senhor, vamos orar. Vamos falar com Deus. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor a sua vida. Apresenta ao Senhor as dificuldades. Apresenta ao Senhor o que tem talvez atrapalhado a sua comunhão com Deus. Em momento nenhum Jonas fez isso. Mas Deus mostrou o grande amor que Ele tinha para com a vida dele. Mesmo ele pedindo a morte por 3 vezes, Deus não permitiu. Deus preservou Jonas em vida. Porque Deus queria mostrar e mostrou para Jonas o quanto é maravilhoso participar da salvação de vidas. Assim como Jonas, querido, eu creio, porque a palavra não fala. Mas eu creio que Jonas viu a cidade toda rendida a Deus. Eu não sei se Jonas se alegrou com isso, porque a palavra também não fala. Mas para mim, eu tenho certeza, e eu creio que você também, querido. Quando você fica sabendo que uma vida se rendeu a Jesus, eu tenho certeza que você pula de alegria. Sim. Porque é uma pessoa que foi resgatada lá do lamaçal do pecado, que estava à porta do inferno, e ela foi traga novamente aos braços de Cristo. Nós como igreja, nós precisamos pular de alegria, quando uma vida se rende a Deus. Então coloca diante do Senhor. Peça ao Senhor para te dar isso, mexer lá no seu íntimo. Tirar esse coração que talvez, não sei, talvez você não consiga sentir isso. Mas peça ao Senhor, Senhor, muda o meu ser, muda o meu pensamento. Transforma a minha vida. Tira, meu Deus, esse coração, ó Deus. Faz um transplante. E coloca o seu coração em mim. Eu quero pensar com o pensamento do Senhor. Eu quero olhar com a ótica do Senhor, com a visão do Senhor. Nós precisamos então, querido, olhar para a nossa cidade de Afonso Cláudio, com o olhar de Cristo. Você que está em casa também. Você que está em outra cidade, em outros municípios, nós não sabemos aonde. Você também precisa entender isso, que você precisa olhar para a sua cidade, para o seu município, para o seu bairro, para a sua família, para o seu vizinho. Com o olhar de Cristo, ter compaixão, misericórdia, estender a mão para aquele que está caído. Nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para isso, querido. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque um dia Tu teve misericórdia de mim, o Senhor teve misericórdia de nós, e por isso nós estamos aqui, ó Deus. Nós só estamos aqui, ó Deus, respirando, falando, saboreando esta palavra, porque um dia o Senhor olhou para nós e se moveu de íntima compaixão, e nos deu vida novamente, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agora eu quero pedir ao Senhor, coloca dentro de nós também esse desejo, essa vontade também de resgatar vidas, resgatar pessoa e trazer, entregar ao Senhor, colocar no caminho, mostrar o plano de salvação a essas pessoas, Senhor. Nos dê, Senhor Deus, tira, meu Deus, faça-nos, ó Deus, um transplante de vista, um transplante de coração, para que nós possamos ver com a ótica do Senhor e sentir com o seu coração, Pai. Muito obrigado, Deus. Eu sei, ó Pai, que o Senhor vai usar muito essa igreja, Deus. O Senhor, meu Deus, vai usar muito esse povo. Esse povo vai ser cheio do Teu Santo Espírito. Esse povo vai receber a unção do Senhor, Pai, para junto nós possamos ganhar esse bairro, essa cidade para o Senhor, meu Deus.
Eu sei, meu Deus, que células vão ser abertas, portas vão ser abertas aqui nas casas das pessoas, ó Pai, para que mais vidas, vidas e mais vidas possam se render ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Deus. Assim nós oramos, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Agora, Pai, eu te peço, leva cada um com segurança para os seus lares. Pai, dando livramento